Esse domingo, 6 de julho do ano 2025, eu quero falar sobre o processo de não ser vazio. Me parece que os irmãos estão llenos del Espírito, glória a Deus. Não? Que estemos llenos del Espírito, não só llenos de comida, pero llenos del Espírito. É o processo de não ser vazio. Não? Eu sou um amante observador da vida. Não? Vou me sentar porque vou começar a filosofar, então você vai sentar. Eu me quedo analisando a vida, não? E eu venia ayer de coletivo, o 239, que não sei, que o chofer hace, que tarda tanto, não? Eu quedei uns 20 minutos esperando o chofer sair, não sei se ele vai ao banho, não sei o que ele hace, não? Se põe de noiva já com outro chofer, não sei, queda não sei, já charlando da vida, não sei o que hace, queda filosofando, que tarda tanto o coletivo a sair, não? Dava mais, se eu vier a pata, daria tempo de chegar, hein? Quando eu venho de bici, nem vou, não, de bici eu chego muito mais rápido, inclusive de bici chego mais rápido do que de auto às vezes, não? Então você não pode nem contar de bici. Pero creio que caminhando, até já são 6 quilômetros, não? 6 quilômetros e 300 metros, e acá em Lanús são 5 quilômetros, e eu quando vou caminhando na Lanús, tardo mais ou menos meia hora, 40 minutos, mais ou menos. Então se viajar cá, vamos dizer que eu tardaria 1 hora, e entre esperar o coletivo e o coletivo chegar, dá 1 hora também. Eu creio que se vier caminhando, por aí chegaria antes, não? Bueno, pero tudo isso digo porque eu estava no coletivo filosofando acerca da vida, não? E aí o coletivo vai quedando vazio, eu vou vendo lá gente, e cada um com sua vida, não? Com o celular, que a vida passa por esse celular a hora, não? Se bem que eu estava escutando música, pero eu estava mirando, não? Ao redor. E aí veio um homem sentado à frente minha, que mais ou menos deveria ter uns 50 anos, e vou vendo a sua casa, não? Que sai de um dia cansado de trabalho. Isso foi a Gê ou foi Verne? Não, foi a Gê, me parece. E veia que ele ia vendo qualquer coisa no celular, daqui a pouco ele ponia algo de futebol e quedava. E eu me quedo pensando como todo nós outros, por suposto, nós outros necessitamos uma válvula de escape, não? Uma válvula de escape para de alívio, não? Para ter um alívio, para ter necessitamos de ócio. Isso é correto, notório, não há como sacar isso. Se não for isso, nós outros morimos também, entramos em colapso existencial. Não se pode não ter ócio, não se pode estar todo o tempo como louco, trabalhando ou buscando algo ou preso às circunstâncias adversas da vida. Pero, hermanos, estamos vivendo uma vida muito vazia de propósito. Senhor Jesus, diferentemente das pessoas mundanas, por isso que Pablo, quando explica no texto de homens espirituais, homens carnais e homens naturais, quando ele explica esse texto, ele habla que o homem natural, ele contempla seu rosto ao espejo, no espejo, e só se vê a si mesmo. O homem natural só está pensando todo momento em seu bem-estar e em o que pode ser hoje e aqui. Só que, hermanos, nossa alma grita, clama por Deus. A alma de todos os homens clama por Deus. Os homens que não atendem esse chamado de sua alma, clamando por seu Hacedor. Isso se refleja em quê? Em suas malas vidas, em suas malas conductas, em suas malas relações, em seu mal ócio, usar mal o ócio, usar mal o trabalho. Eu estou falando de tudo, ou trabalhar muito, ou trabalhar pouco, não? Ou ser vago, ou não ser nada, ou trabalhar muito, ou só pensar no ócio, ou desacerbar-se sua vida buscando as drogas. E quando digo droga, eu estou falando droga, literalmente. E paracetamol é uma droga, não?
Por lo tanto, comparamos em la farmácia que é uma drogueria, que vende droga. Não, um lugar onde vende droga. E estamos presos a los analgésicos de la vida e, quizá, uns que têm mais plata, até a los anestésicos. Não? E queremos anestesiar o dolor de nossa alma gritante, gritante, por ver a glória de Deus. Se a própria natureza, como diz Pablo em Romanos, grita a um rime, esperando a manifestação de los hijos de Deus, de vós e eu, que nos manifestemos llenos do Espírito Santo, não vazios, porque vazios nossa alma está gritando. É como um perro hambrento ou desesperado que está buscando algo que comer. É como diz o salmista, literalmente, desde a perspectiva de sua cultura, de seu entorno, ele diz: minha alma anseia por ti, como a corça, ella anseia a corrente de las águas. Não? E que está vazio é não ter nada de Deus, é não estar lleno de Deus. Não é ter nada, pero às vezes temos algo de Deus, cremos em Deus, pero como diz o nosso irmão Santiago, de uma maneira irônica, não? Ele diz: vou crer em Deus, mira, vou crer em Deus, não? Bueno, hace bem isso, hein? Te pongo me gusta crer em Deus, pero o diabo também crê e tembla. Isso diz ele. O diabo também crê em Deus e tembla. Nós outros dizemos que cremos em Deus, pero não está reflejado isso em nossas vidas, não? E o que está vazio é não ter a Deus, não ter nada de Deus, não ter a atuação do Espírito Santo. Pero por supor, nós outros não estamos assim, não? Eu creio que todos estão llenos do Espírito. Não digo não tão llenos, pero todos têm o Espírito Santo. Estou seguro que sim, todos aceitaram Jesus. Estou predicando para pessoas cristianas hoje. Não há ninguém na igreja que nos visite ou que me leve a pensar de que esse não tem o Espírito Santo diretamente. Eu vejo que os irmãos têm o Espírito Santo, aceitaram Jesus, pero nos falta llenarmos mais. E não estou falando de uma pavada, de uma loucura espiritual, pseudo-espiritual pentecostal, que dá tembrando las manitos, chorando, como diria nosso irmão Freud, las ojas nêmicas, não? Que dá rindo-se ou chorando, ou destilando loucuras e babuzeios e dizendo: isso é espiritual. Estou lleno do Espírito, o Espírito me tocou, porque empecei a rirar descontroladamente ou a falar pavadas, a falar coisas que nadie entende e digo que estou falando em língua de ángeles. Bueno, ao menos eu estou falando dos tipos de pentecostais que eu conheço, não? Que haja, como diria Platão, no mundo ideal, há tipo pentecostal ideal, não? Que é aquele tipo que realmente foi revestido por ele pentecostés, ele poder que ocorreu no pentecostés, que temos que parar com essa marca toda, que não é nada demais. Eles decidiram servir a Deus, eles decidiram seguir a Cristo, como cantamos aí a canção tão hermosa, não? Eles decidiram realmente, depois de haver pecado um montão, e se equivocado um montão, e errado um montão, e depois de isso, dele Pentecostes, eles também se equivocaram um montão de outras vezes, pero eles decidiram nesse momento obedecer a Jesus, coisa que eles não haviam obedecido antes, não? E que depois falharam também, não obedeceram. Pero bueno, nesse momento eles obedeceram e foram revestidos do poder do Espírito Santo e foram llenos. Necessitamos nós outros dessa tal llenura, porque assim nossas vidas vai melhorar 1000%. Vamos, 1000% não existe, 100% já é o todo, não? 100%. Vamos melhorar 100%. Vamos cambiar. Não quero dizer que não vamos a ter problemas, pero todos esses problemas que nós outros temos, vamos a lograr administrá-los bem, vamos a lograr entendê-los bem, vamos a lograr aplicar bem uma solução, uma resolução celestial para estes problemas.
Por que sentimos esse vazio? Jó dizia, porque nossa alma clama, nossa alma grita, nossa alma não pode viver sem Deus. A gente do mundo não vive. O homem natural está morto em seus pecados. Não vive, come e bebe, jornalizando, não? Eu já fui numa festa à noite e hoje lá amanhã estou cá, não? Eu já fui numa festa, os irmãos saíram da igreja, nem sabia. Eu disse para a Antonella não dizer nada, terminei a reunião normal, no horário normal. Fui a uma festa, volvi hoje lá amanhã estou cá e estou bem. Por quê? Porque não abusei, não comi muito, que havia uma comida super riquíssima, não tomei nada de álcool, não, que se você quiser tomar, um problema tuyo, eu não estou cá dizendo que é proibido, pero puse regra em minha vida, como diz Provérbios, põe um cuchillo em tu garganta, assim, ó, põe-lo acá em tu garganta para que não abra tu boca, eles poniam acá o cuchillo, ó. Não, acá diretamente, que assim não pode abrir. Se você abrir a boca, o cuchillo te... Assim habla provérbio, põe um cuchillo a tu garganta quando o rei te põe um banquete para que você não passe vergonha comendo demasiado. Depois falta na igreja porque comeu demasiado, não? Porque tá empanturrado, tá arrebentado. E então Sejô não queria atacar o mal, não? Então se aqui Sejô não comi muito. Já ponto 1, porque saber se comer muito, dormindo tarde não ia poder dormir, não. Isso é o mínimo do básico de la nada mesmo. Uno tem que se autoconhecer, conhecer, auto-perceber-se. Eu conheço meu corpo. Então, temos que nos controlar. Quando estamos cheios de Deus, da atuação de Deus, temos o autocontrole. Então, e também o outro controle. Eu disse mesmo, às 12 eu vou. Se você quiser me seguir, segui-me e venir, porque às vezes é meio desobediente, não? Eu fui obediente a mim mesmo, a mim, não a mim capricho, a mim querer, sino a mim impotência. Fui obediente a mim problema. O problema de eu dormir tarde, que vai me trair, é eu estar re mal no outro dia. Se é que pode abrir a igreja no outro dia, não? Então, se não dormir tarde. Ou seja, dormir tarde, referente aos dias normais que durmo, pero estou cansado, posto um pouco, pero dá para seguir, não estou mal. Agora, eu observava, não? Nada de encontro às festas. As festas são os lugares ideais para que nós outros pongamos para fora, extravasemos nossas... Extravasemos, está bem essa palavra? Extravagar, desacerbemos nossas emoções, pongamos para fora todo, que nossa, salte aí lá. Bueno, não pode seguir falando, senão meus exemplos são muito peligrosos, não? Pero a festa é um bom lugar, por suposto, música, não? Comida, bebida, charla, risa, é um lugar para divertir-se, não um lugar para aburrir-se. Pero na vida sempre temos que ter o autocontrole, porque senão vai chegar o momento... Vocês não têm calor, não? Podia baixar uma dessa aí, não? Ou não? Eu tenho um calor terrível. Não sei, o pastor tem o fogo do Espírito. Estou tão cheio que tem um calor acá terrível. E só tenho isso acá e o saco, não, mas e esse acá não, de dentro, nada mais. Não, pastor está com muito... Hã? É que tenho muito tecido adiposo. Então, se isso me transforma em uma estufita, como diria o filósofo, não? Uma caldeira, eu me transformo porque estou ricalente acá. E bueno, então, se eu dizia, temos que ter esse autocontrole e analisando, não, o comportamento, vendo as pessoas na festa, eu me dava conta, o que é a vida, não? O que necessito para ser feliz? O que necessito para alegrar-me? É como o João observa às vezes igrejas de amigos meus, não? Que parece que tem que
Tem aquele momento reservado que aí abre cá na frente para a pessoa não passe, para que seja honrido, não sei, ou para que receba a oração. Ou o momento que passa da alabança que o jovem tudo salta. Ou seja, esse momento está permitido eu ser feliz, depois eu tenho que estar sentado. Não? Então, vocês, quedo pensando que o que é estar lleno do Espírito Santo realmente? Eu posso estar gritando cá por dentro, dando glória a Deus e estar feliz. E essa palavra eu não consegui expressar e conhecer, entender e degustar de uma maneira tão grande que quero ficar expressando e quero preso de uma maneira tão hermosa, profunda na palavra que me quero aí, viste? Ou seja, não quero dizer que tenho que exteriorizar, não quero dizer também que está mal exteriorizar, não estou predicando. Se você quiser dar um glória, gritar, portanto que não moleste lá a predicação, não? E saque a atenção de los hermanos, pode dar um glória a Deus, pode, não sei, querer quedar parado, querer acostar no piso, acostar, não passa nada. Portanto que não moleste o outro, não? A adoração é individual, você faz o que queira dentro do limite de não cair em estupidez, em loucura, não? Adoração extravagante, não? Que tem hoje, as adorações extravagantes, actos proféticos, aí hace qualquer tipo de coisa que é um acto profético, listo. E eu, como dizia um observador da vida humana, viu. E, bueno, e nesse tema, há vários livros, pessoas que estudaram muito mais que eu, pós-graduados e com muitas graduações, neurocientíficos, filósofos, estudiosos, sociólogos, psicólogos, todos concordam, observando o homem, o ser humano, não? De que, por suposto, nós outros necessitamos poner para fora nossas emoções e necessitamos uma válvula de escape. Pero necessitamos um propósito. Necessitamos llenar esse vazio existencial que só Deus tem para nós outros. Porque por isso nós outros quedamos mal, porque nós outros vivimos para um propósito de Deus. Deus nos ha hecho para um propósito, mas às vezes vivimos afora desse propósito. Queremos viver afora dele propósito de Deus. E o propósito de Deus, não digo que é estar cá 24 horas na igreja, ou todos vão ter que ser um pastor, não estou dizendo isso. Aunque todos nós outros somos pastores, de certa maneira, que temos que pastorear nosso entorno, sendo exemplo como cristiano, não? E atraindo a gente a Cristo. Todos somos evangelistas, somos pastores, devemos ser um pouco maestros, por suposto que cada um, eu creio nesse ministério no sentido de específico, que cada um está designado especificamente para cumprir um rol, eu creio, porque somos um corpo, a Bíblia nos ensina assim, pero todos nós outros temos que ter um pouco, não? Deus tem um propósito, não? E o propósito dele é reflejar sua glória em nós outros. É que nós outros sejamos realmente essa sal da terra, a luz do mundo, ser um representante, um embaixador de Cristo, como diz Pablo, não? Porque ao final, como eu dizia na outra predicação, creio que foi dela semana passada, ele nos ha hecho reis sacerdotes, não? Para ser como ele, como é Deus. Ele nos chamou para ser um pequeno Cristo, não, como diz Cachiluna, de uma maneira até desrespectiva, não? Hablando solo de plata e plata, isso daí está errado, não? Pero ele nos chamou a nós outros para realmente refletir ao mundo perdido, caótico, tu e eu, sermos exemplos, exemplo de marido, exemplo de mulher, não? Exemplo de cônjuge, hablo assim que é melhor, não em neutro, exemplo de hijo, exemplo de chefe empregador, exemplo de empregado, exemplo de professor, de aluno. Não, imagina se eu levo meu professor, hago ele renegar, não? Tudo que ele me diz para ser, eu não hago, ou entrego as tarefas mal, ou dou escusa. Tem cada escusa que dão, não? Minha professora disse, se faltarem na prova, tragam um atestado médico. Um atestado médico, não sei, algo muito...
Essa coisa de que não chego, não cheguei. Não cheguei é escusa. Por que não chegaste? Não chegaste porque não saliste mais temprano. Porque se vós quiser chegar, vós vai chegar. Não? Se eu digo, hermano, tenho uma passagem cá para vós em Brasília, se vós chegar às 10 horas da manhã na igreja, tem um passagem cá a Brasil para cada um. Não creio que os irmãos vão chegar tarde, não creio que os irmãos vão faltar esse dia. Não creio. Não lo creio. Não? Quando estou dando um exemplo, não? Um exemplo assim muito simples, muito básico. Então, se Deus nos ha chamado com um propósito, nos ha llenado nosso coração para uma meta, um objetivo, nós outros, muitas das vezes, vivemos afora desse objetivo de Deus. E, por suposto, esse objetivo de Deus há um processo. Toda essa predicação está baseada em vários versículos da Bíblia, pero me tocou essa história de 2 Samuel, capítulo 22. Não essa história, não esse cântico de Davi, que é um salmo de Davi, que eu já he dicho que os salmos não estão solamente no livro de los salmos, por isso traje minha Bíblia viejita, porque agarrei ela na manhã, as outras estavam cá, a outra está em casa, me parece. Então, fui já na minha biblioteca e agarrei, eu queria uma Reina Valera, não? Porque às vezes se hago a predicação com outra tradução, diz outra coisa. 2 Samuel, capítulo número 22, se querem ler comigo, leiam, senão não é necessário, não? Hablou Davi a Jeová, as palavras desse cântico. Na verdade, a predicação está inspirada na vida de Davi, que foi uma vida de propósito, um exemplo, um homem segundo o coração de Deus, um exemplo, calma, que Davi pecou também. 2 de Samuel 22, e quando ele anduvo sem propósito, quando estava tudo bem, que ele se deu o luxo de quedar em seu palácio, quis o quedar desfrutando em seu palácio, não sei, isso um assadito em seu palácio, quedou já desfrutando, e não foi a congregar. De onde há que congregar? Não é campo de batalha, não? Lutando contra o inimigo. Aí o que isso Davi, quando não foi a congregar, mirou de la ventana, não? Mirou la ventana equivocada. Saiu ao balcão. O balcão é melhor que não saia ao balcão, não? Tem umas aí que não pode sair ao balcão, é melhor que não saia ao balcão. Saiu ao balcão, peligro. Saiu ao balcão de sua casa e pecou. E os três já sabem da história, não? A história foi que ele adulterou. Que para nós outros é muito forte, não? A história. Porque em nossas vidas, nós outros pensamos, não isso, não isso, aquilo, sou re bueno. Não, tá tudo bem, não? Então, se ela falta desse autoanálise, de mirar uno mesmo, eu estou predicando para mim, tá bem, irmãos? Você pensa, o pastor está falando para mim, está tirando indirecta. Eu não tiro indirecta, eu tiro directa. Eu dou nome e apelido quando quero falar com a pessoa, não? Ou então se hablo de uma maneira irônica, pero que todo mundo sabe que é essa pessoa que estou falando, não? Pero hablo assim para ser gracioso, não mais. Eu estou falando para mim, eu tenho que fazer essa autoanálise, porque quem pecou foi Davi, não? E se eu não hago essa autoanálise, eu peco. O meu problema é comigo mesmo. O que ustedes fazem é um problema de ustedes. A relação que ustedes têm com Deus, o vazio que ustedes têm com Deus, é um problema de ustedes. Meu problema como pastor é ensinar como se gera esse vazio. Depois, se ustedes genam ou não, é um problema de ustedes. Eu tenho que engenar meu vazio existencial com Deus. Hablou Davi a Jeová as palavras deste cântico, el dia que Jeová lhe havia livrado de la mano de todos seus inimigos. E la mano de Saul. Deus bendijo a Davi. Aunque Davi teve problemas depois, não? Depois que Saul morreu, Davi teve problema ou não teve problema? Teve um montão de problema todavia em sua casa. Que a culpa foi de quem? Dele mesmo também, não? Dele mesmo. Porque se em minha casa passa o que passa na casa de Davi, Joíba tomar outra atitude. Não creio que Joíba tomar a atitude de Davi, não. Joíba tomar outra atitude. E
E quero dizer acá um pouco desse salmo, não? Aunque essas palavras estão expressadas também em outros salmos, por exemplo, diretamente no Salmo 31, que ele diz acá, não? Jeová roca é minha roca e minha fortaleza, versículo 2. Por que estou falando sobre esse tema? Porque como llenar o vazio espiritual? Acá tem uma receita. Começar a declarar, não declarar como uma confissão positiva, não mais esses evangelhos de dizer o que está ao lado. Não, é realmente entender, chegar a essa conclusão. Jeová, roca minha fortaleza. Já poderia quedar predicando horas e horas acerca de cada versículo. Não? Deus meu, fortaleza minha, e nele confiarei. Me escudo, e ele forte de minha salvação. Me alto refúgio. Salvador meu, de violência me livraste. E aí ele diz que invocou, não? Que rodeou as ondas. Depois vocês leiam todo em sua casa, esse salmo, não? Que não quero me quedar acá em si, falando dessa alabança de Davi a Deus, de Davi expressando, pero quero falar de cada um de nós outros, que nós outros hagamos isso, não? Porque se por um lado Deus tem um propósito para nossas vidas e se nós outros não vivemos nesse propósito, nós outros vamos viver como? Vamos viver amargurados, vamos viver derrotados, vamos viver enojados, vamos viver buscando subsanar nossos dolores, nossos traumas. Como diria Freud, o que Freud disse, o que passa aqui no nosso irmão Freud, ele escreveu no papel muito bem o que sentimos, não? Vamos sublimar. Vamos sublimar. O que é sublimar? É tentar amenizar o dolor de alguma maneira, não? E, irmãos, amenizamos os dolores, pero se vós tem câncer estado terminal no hígado, vai quedar sem hígado. Que vós prefere que eu te dê remedito para não sentir dolor ou prefere um hígado novo? Um hígado novo, não? Jesus nos dá uma nova vida. E nós outros queremos sublimar quando estamos vazios. E aí, a sublimação vem por meio de culto ao corpo, à alma, ao ego, expressada de várias maneiras. De várias maneiras. Não? Expressada até por ritos religiosos, ou por amor demasiado a um clube, ou qualquer maneira, qualquer coisa que me dê toxicidade, não? Que me produza isso, é mesmo efeito da droga, de me entorpecer. Por isso que a Bíblia habla que temos que ser sóbrios e não borrachos, e não estar entenebrecido. Outra coisa não pode me dominar. Eu tenho que ter domínio sobre meu corpo, sobre minha mente e sobre meu espírito. Isso é difícil, irmão. É fácil de eu prender o microfone. Não estou dizendo que eu sou esse perfeito que chegou a essa estatura. Não cheguei. Portanto, quando chegue, eu vou morrer. É lógico que sim. Pero estou nessa búsqueda dessa genura, dessa estatura, dessa perfeição. Estou nessa búsqueda de viver melhor. E eu invito a vocês a acompanhar-me nessa busca. Não? E se por um lado Deus nos criou por um propósito, por outro lado, eu vivi sem esse propósito, eu vivi sem Cristo. É viver sem sua palavra, viver sem sentir essa genura, essa plenitude. Então, seja eu vivo de um vazio existencial, sem Deus, sem conexão com Deus,
sem entender, me acedor, me criador, aquele que isso tudo de bueno para mim. E o resultado qual é? É um desequilíbrio psicoemocional, social, uma desordem. Tenhamos nossas vidas desordenadas, nossa casa, nossa família, nossas relações, nossa charla é desordenada, não? Eu paro para charlar com a gente, glória a Deus, ustedes acá não, são tudo bueno e perfeito, estão em processo, perfeito não, pero estão em processo, pero paro para charlar com gente, não, realmente, gente, não, em la calle, não. Tá bem que por aí a charla está muito rápida, aí não dá para entrar num tema mais profundo, pero eu não consigo entender do que a pessoa está falando. E o problema não é a dialecta, não é a palavra, não é o interlocutor, o autor e o interlocutor, não é ruído. Eu entendo as palavras em espanhol, todas o que a pessoa diz. Eu só não entendo a conexão, ou não entendo o que está passando, porque a boca habla uma coisa, pero a vida refleja outra, o corpo habla outro. Mi corpo está hablando de mim. Mi corpo está hablando de como sou. Mis ações, o que sale de mim está reflejando o que sou. Perdão, o que sou não, o que estou sendo. Porque o que sou em Cristo és Hijo de Deus, chamado para prosperar, para ser sacerdote, chamado para ser representante de Deus na terra. Pelo eleito de eu não estar buscando essa llenura do Espírito Santo, está comprometendo o que sou, o que Deus me hizo para ser, e está reflejando o que estou sendo. Me entendem, não? O que estou sendo não é o que sou, porque o que sou perfeito em Cristo, porque sou lavado e remido na sangue de Cordeiro, porque Cristo me ha hecho perfeito na cruz, pagando meu pecado, tomando meu lugar. Eu deveria viver assim, pero não vivo assim por quê? Porque me encontro nesse desequilíbrio todo em minha mente, corpo e espírito, me sentindo enganado, estafado, aí busco culpables, transfiro, hago a sublimação por um lado, que diz Freud, e a transferência por outro. A culpa foi de meus padres, a culpa é de meu papai e minha mamãe. Por suposto que eles tiveram muita responsabilidade em minha criança. Eu não nasci de la nada, não? Eu não nasci in vitro, não? Há uns que nascem in vitro, agora estão tentando generar um útero afora do corpo, não? Estão tentando generar um ser humano totalmente afora do corpo. Já conseguiram com animais. O que passa é que a ciência tem a trava da ética. Isso é maravilhoso, não? Porque imagina vós nasceste de onde? E eu vim de um aparato artificial que me generou. É feio isso. Nós outros temos alma, não? Nós outros temos espírito. Nós outros absorvemos de nossa madre já as sensações aí, o ADN de nossos padres e de nossa mãe, as sensações e a voz de nosso padre e tudo o que passou no entorno já nesse momento aí uterino, não? Já temos trauma, já absorvemos tudo. Agora, transferimos a culpa foi de nossos padres. A culpa foi do pastor, a culpa foi da igreja que não me aceitou. Não aceitou quem eu era. Não, por isso que as igrejas agora aceitam todo tipo de coisa, porque para poder aceitar todos, incluir a todos. Não estou dizendo que não devemos incluir. Nossa igreja inclui. Pero depois a pessoa tem que produzir câmbio, frutos de arrependimentos que são reproduzidos em câmbio na vida, câmbio personal, visível. Isso se chama conversão, um câmbio visível, não? Também? Cuidado com essa cija. Aí é muito peso, claro. Aí já. É que deve estar mais flaquito agora, porque foi o ginásio. Aí a cija quedou mais forte agora. Então,
se vê reflejado em nosso exterior, e nós outros buscamos sublimar, e pero a la vez nos sentimos estafados, sem saber o que é ser, sou prejudicado, ao final a vida me arrebentou, ao final tudo me tocou passar a mim, como diz o dito acá em Argentina, não? Me tocou bailar com o mais feio, não? E tudo só passa a mim. E nós outros nos sentimos assim e perdemos metas, objetivos, perdemos propósito. Por quê? Perdemos perspectiva de futuro. Realmente o vazio existencial toma nossas vidas e nos acarreta tanto. Por quê? Porque o salmista, Davi, ele segue dizendo no versículo 23, um exemplo, não? Jeová me ha premiado conforme a minha justiça. Como minha justiça? Ele hizo alguma coisa? Sim, ele teve que tomar decisão. Não? Conforme a limpeza de mis manos, me ha recompensado. Ou seja, Deus ele tem uma bendição para nós outros, não uma recompensa. Pero nós outros temos que tomar, não? É como se eu tivesse um auto 0 km na cocheira, com combustível, tudo pago, com seguro, com tudo hecho, tudo pago, me regalaram, tudo completo, eu não tenho custo nenhum. Só tenho que me entrar, sentar-me, prendê-lo. Até o portão automático, tenho que apertar um botão. Já tenho o portão automático também, não? Glória a Deus, não? E estou preparando outro portão aí, que já um par de anos mais já vai começar a funcionar, não? É portão automático. Ou seja, vou ter tudo e não usar. Não? E necessitar, e mais, criei a necessidade também. Ou seja, vou necessita e não usa. Não? É como se vou tivesse no mar, se hundiu o barco, e vou estar no mar lá deriva. E Deus manda um navio te buscar, Deus manda equipe de resgate, Deus manda helicóptero, Deus manda tudo. E vou dizer, não vou, não quero usar. Não? Deus nos manda essa bendição, pero nós outros temos que usar. Ele já nos deu a salvação, nos deu sua palavra, nos deu a ferramenta. Não? Então, o salmista diz, conforme a mis manos há me recompensado, porque eu he guardado seus caminhos. Isso algo o salmista, não? Versículo 22. E não me apartei impiamente de Deus. Ele pecou, ele hizo coisas erradas, mas ele não se apartou de Deus. Pois todos os seus decretos estiveram delante de mim. E não me he apartado destes estatutos. Fui recto para com ele, e me aguardado de minha maldade. Me gusta desse salmo depois, não? Tudo o que vai dizendo, pero eu não quero me detener, já estou terminando. Então, é como não ser vazio, sendo gênero, pero como ser gênero, não? Não há outra maneira de ser gênero se não for por meio do fogo. É como um globo. Como se gena o globo? Como é esse globo que a pessoa entra dentro? É globo também, se chama também globo? Aerostático. Se chama globo, não? Houve um acidente já em Brasil. Não? Igual é muito raro que haja acidente, hein? É muito raro. É um dos transportes mais seguros do mundo também, não? Igual eu não entraria nele, eu não entraria. No avião sim, porque tem ala, flota, o avião, não. Para o avião cair, tem que passar muita coisa para o avião cair. Não é fácil derribar um avião, não. Não é fácil que o avião caiga. Tanto é que há milhões de voos, centenas de voos por ano, e o avião não. E há 1 ou 2 acidentes, 3 por ano, não? E há milhares de. A taxa é muito pequena. Pero, bueno, é por meio da prova. Hermanos, só há como ser lleno do Espírito Santo por meio do fogo. Templados por a prova, por el fogo. Desarrojando nossos dones. Deus nos ha dotado de dones espirituais, não? Que está já aonde? Gálatas. Habla de los dones espirituais. Deus nos ha dado dones. Para quê? Para que daí é como se eu tivesse ferramentas
para romper a parede e estou rompendo aí com a massa aí. Não, agarro lá que vem, pneumática, se for pneumática, melhor. Em 2 segundos, rebenta a parede toda. Ou se vengo com uma pala mecânica, essas chiquititas que dá para entrar na igreja, não? Entro acá, rompo a parede. Miro aí essa parede porque, hermanos, um parêntese na predicação, temos que hacer algo com essa parede. Digo temos porque os hermanos têm a responsabilidade, não? Não sou eu, não. Temos que hacer algo com essa parede aí que está cheia de umidade novamente. Então, essa é a verdade, viste? Que temos que desarrojar esses dones. Deus já nos ha dado ferramentas, já nos ha dado os dones. Temos que sermos responsáveis e cumprir esse chamado que o Senhor nos ha dado. Por suposto, amando, perdonando, ajudando, sendo boas obras, refletindo esse dom de Deus em nossas vidas. Para terminar, eu quero recitar algumas palavras aqui que eu encontrei, algumas frases. Não vou nem dizer acá o teólogo qual foi, não, pero pensamentos, não. Um é o indivíduo sem identidade não ama, não. Isso é uma realidade. Nós outros, quando o que passa é que eu he leído um par de coisas que me ouvi quem foi e depois me quedei com um conceito e na verdade o texto é mais grande, pero esse é o conceito, não. O indivíduo que sem identidade não ama. O que está vazio de Deus, ele não pode amar. A identidade nos dá a genura de Deus, a genura do Espírito Santo. Me marca a minha identidade, como somos, não? Tem uns aí que estão querendo roubar, hein? A coisa do marcando identidade, hein? Pastores aqui, depois de mandar para os trilhos, hein? Se não tem um bom caráter, não és bom cristiano. Caráter forte ou podrido és de diabo, não? Porque essa coisa, não, que tem um caráter forte, não, esse tem um caráter poderoso, isso tudo é de diabo. Se essa coisa, não, porque tem caráter, não, tem que ter o caráter de Cristo, tem que ser igual a Cristo. Cristo era manso, humilde, não? É cristão verdadeiro, tem o caráter de Cristo. Essa frase, na verdade, é até minha, porque é uma adaptação, não? Eu tive que adaptá-la. La falência espiritual, vazio, me leva à depressão e, em alguns casos finais, até o suicídio. E acá estou falando realmente de uma vida, de la vida, estou falando, não? Estou falando da realidade da vida. A falência espiritual me leva à depressão. Primeiro, eu busco em todos os meios para entorpecer minha realidade. Minha realidade é tão feia que eu não quero ver minha realidade, então eu busco tapá-la de alguma maneira, não? E pode ser de qualquer uso de qualquer coisa. E me leva à depressão e muitas delas vezes leva ao suicídio. Não? Muitos pastores se estão matando, principalmente na época pandemia e pós-pandemia. Muitos pastores se mataram, não? Porque chegaram à conclusão de que a morte era melhor que a vida. Quando Jesus nos ensina que a vida é melhor, não? Então, temos que entender. Davi teve que aprender esse Filipenses 4, não? Filipenses 4, a partir do versículo 8, depois se vocês leem, não? Tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que convém, e nisso ter vossos pensamentos. Aí ele diz, todo podo em Cristo que me fortalece. Que palavra maravilhosa e esplêndida, pero está falando de problemas, de provações, de passar por tudo. Bueno, que minha experiência espiritual nessa vida não seja um engano, não? Que eu não passe acá sem deixar ojas, sem deixar algo que eu seja ajeno e dê essa força para a regeneração que vai venir. Vamos orar. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada nos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã a interiorizá-la, pô-la por prática. Nos ajuda a ser tu vontade cada dia mais. Te damos glória e graça. Sabemos que tu sempre nos ouves, tu nos bendize. Padre, que maravilhoso eres tu, Senhor. Queremos nos llenar de ti cada dia mais e mais. Graças, Senhor.